Vamos fazer aqui a leitura. 1 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 10. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua graça, te louvamos por tua palavra revelada a nós e te pedimos, Pai, que tu uses o teu Espírito a fim de aplicá-la em nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus, amém. Irmão, se eu perguntasse a você qual seria a principal característica de um discípulo do Senhor, a gente poderia responder inúmeras coisas, mas certamente uma delas, e a principal delas, está na continuação do texto que foi lido inicialmente no culto, lá em João, capítulo 12, se você olhar comigo lá novamente, no verso 24 em diante, olhe comigo aí rapidamente, diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, com certeza, a principal característica do discipulado cristão, principalmente no tocante à igreja, não só a igreja, mas de forma geral, mas já que estamos enfatizando aqui o aspecto de igreja, é o serviço. Se você quer ser um bom discípulo do Senhor, sirva. Nós somos chamados a isso, e esse é um custo a ser pago, porque envolve alguns aspectos que nós vamos meditar aqui. Mateus capítulo 20, verso 25 ao 28, não precisa abrir, diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, assim como o Senhor fez discípulos, com base nisso aqui, ele mostrou como exemplo o ser servo, assim também nós devemos fazer, devemos ser servos. Esse é o principal custo do discipulado, é se colocar em uma posição, talvez ali, digamos, de aparente inferioridade. Mas o nosso texto que a gente acabou de ler aqui diz que o menor será o maior. Aquele que se coloca nessa condição será honrado pelo Senhor. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 13 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Nós somos constantemente chamados nas Escrituras a sermos servos um do outro. Constantemente. Se você estudar a Bíblia de maneira bem superficial, você vai perceber isso. Nós somos chamados a servir uns aos outros. E essa é a chave para o discipulado cristão. Todos nós somos chamados para servir uns aos outros, e esse é o custo do discipulado para a vida da igreja. E eu quero que você foque nisso aqui. No texto que nós vamos trabalhar daqui a pouco, a gente vai ver ali Paulo falando a Timóteo ali, e dando instruções a um jovem pastor, acerca do seu serviço, de como ele deveria se relacionar com o povo e tudo mais, mas nós temos ali algumas aplicações indiretas para a igreja também. E nós vamos pensar e meditar um pouco em cima disso aí. Colossenses capítulo 3, versos 22 e 24, também não precisa abrir, só preste atenção. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração. Temendo o Senhor, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão
servindo. Nós servimos uns aos outros, e este é o custo do discipulado, pelo fato de que quando você serve aos outros, você está servindo a Deus. Você serve ao Senhor através do serviço na igreja local, através do serviço ao próximo. Isso você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E a realidade aqui que nós encontramos, óbvia, aí, né, é que servir aos irmãos é servir ao Senhor. Nosso serviço aos outros é de fato serviço a Deus. Nosso amor um pelo outro é de fato amor a Deus. Nosso sacrifício um pelo outro é de fato sacrifício a Deus. Então, vivamos isso. É fantástico viver a igreja. Não sei há quanto tempo você está na igreja, não sei se você é membro desta igreja, mas viver a igreja é algo que aquece o nosso coração. E eu fico triste quando eu vejo irmãos em alguns momentos desanimados com o fato de, talvez não querer viver igreja ou viver igreja com um certo pesar. Viver igreja é uma graça de Deus. Você não merece viver isso aqui. Eu não mereço viver isso aqui. Mas Deus nos proporciona isso. Desfrute disso. Ame ser igreja. A igreja está aqui para que a gente possa andar uns com os outros e também trabalhar esse aspecto de discipulado mútuo, através do amor, através do ensino, através da exortação, através da assistência, do suporte, enfim. Nós estamos aqui para caminharmos juntos como discípulos do Senhor. Amém? E aqui nós temos nosso texto em Timóteo. Nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos acerca do bom servo. Paulo vai chegar para Timóteo e vai dizer: você quer ser um bom pastor? Você quer seja um bom servo. E um bom servo age dessa forma. E aí ele vai trazer aqui pelo menos 3 características que eu quero que você foque. Se você quer pagar o preço para ser um discípulo do Senhor na igreja local, carregue essas 3 coisas em seu coração. A primeira delas é: ame a verdade. Ame a verdade. Veja 1 Timóteo, o capítulo 4, verso 6 e o início do 7 ali. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Um atributo óbvio, então, de um bom servo é que ele ama a verdade. Ele não só ama, mas ela defende isso no meio da igreja. Como igreja, nós devemos sempre buscar preservar a verdade com todas as nossas forças. Observem tudo aquilo que está na vivência da igreja e veja se isso equivale à palavra do Senhor, que é a verdade. Se nós pensarmos aqui, nós podemos desenvolver pelo menos 3 aspectos relacionados a este amor aí pela verdade. O primeiro é seu discurso. O seu discurso tem que ser equivalente ou coerente com a verdade. Ele diz lá: expondo estas coisas aos irmãos, você será bom ministro. Quando ele fala de expor, é diretamente de falar. Ele chega para Timóteo e diz: fale aos irmãos aquilo que é saudável, exponha estas coisas ali. E ele está falando de expor estas coisas, se referindo ao que vem um pouco antes. Ele estava falando ali do contexto de apostasia, depois você pode ler com calma, e ele fala um pouco sobre essa ideia da apostasia e suas características, até chegar no nosso texto ali. E aí ele fala: observe isso aqui. E aí ele fala: exponha estas coisas. Timóteo, mostre à igreja que essas coisas estão erradas. Mostre à igreja que aqui é um caminho tortuoso. E ele chama a atenção disso. O discurso da igreja deve ser coerente com o da palavra de Deus. Você deve buscar seguir. O seu discurso deve ser equivalente àquilo que a palavra de Deus estabelece como padrão. Amém? A apostasia é uma ameaça real, certo? A apostasia é um perigo real dentro da igreja. Pessoas que estão ali distantes de Deus, mas muitas vezes até vivem no nosso meio. Talvez não tenham se largado a igreja no aspecto físico, mas elas não vivem de fato o que é ser igreja, e isso é um risco para a igreja. Estejamos atentos a isso aí. Paulo disse para Timóteo, um jovem pastor, para ele ter atenção a isso. Digo aí ao pastor também, mas isso se aplica à igreja. Observem uns aos outros.
Prestem atenção quais são as verdades ditas, talvez, entre vocês, que não são de fato verdades bíblicas. Cuidado com isso. Isso pode ir minando a igreja do Senhor, infelizmente. Mas sigamos aqui. Um destaque importante. Apesar de, como eu falei, de o pastor ter essa responsabilidade de alertar e deve se atentar, sim, a esses desvios, vocês devem também constantemente avaliar o discurso de vocês. Será que aquilo que eu estou falando não se baseia simplesmente no meu gosto, naquilo que eu quero, ou se baseia de fato naquilo que equivale à palavra do Senhor? Avalie o seu discurso. Não é necessário que o pastor chegue e lhe dê alguma dica, ou lhe fale alguma coisa para que você possa chegar a essa conclusão. Avalie aquilo que você tem dito, ou aquilo que você tem assumido como verdade em sua vida. Em Éfeso, tinha uma forma bem sutil ali de legalismo que estava sendo ensinada. Eles estavam ensinando que os homens deveriam se abster de certos alimentos, e até mesmo em relação ao próprio casamento. E isso estava circulando ali. Aparentemente poderia ter soado como algo zeloso. Não vamos nos contaminar, vamos ter cuidado com isso. Mas aquilo já havia sido quebrado e não havia necessidade prática daquilo ali. Aquilo ali não tinha nenhum parâmetro bíblico para ser seguido mais. E eles continuavam seguindo. E aí eles recebem uma orientação de que isso não era o foco ali. Que eles não deveriam agir dessa forma, que eles não deveriam mais ponderar acerca daquelas coisas daquela forma. E da mesma forma nós devemos agir uns com os outros. Cuidado com aquilo que você diz que é verdade, se não está na palavra. Cuidado com isso. A palavra é o nosso manual. Amém? Tito, capítulo 1, verso 9 ao 11, diz assim: ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, e com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. É interessante pensar aqui. E ele fala que principalmente os da circuncisão, se referindo ali ao povo judeu. Povo que tinha aquele senso de merecimento. Nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus. E aí Paulo chega lá e diz de maneira direta que principalmente eles estavam sendo insubordinados à palavra. Então, sim, nós temos como ter inúmeras pessoas dentro de uma igreja que não são subordinadas à palavra de Deus. Mas se você de fato é um discípulo do Senhor, se submeta a ela. Ame a verdade e se coloque em um local onde a palavra de Deus é quem determina aquilo que é ou não é da sua vida. A palavra de Deus é o nosso parâmetro. Amém? Duas razões pelas quais nós negligenciamos isso. Eu botei aqui só como um parêntese, mas gostaria de citar. A primeira é porque não é algo fácil de ser dito, certo? Quando você vê um irmão caindo, talvez falando algo que é uma inverdade, e em certo sentido você confronta ele ali, isso pode se tornar algo incômodo, tanto para ele quanto para você, pelo clima que aquilo é gerado. Mas o que é que importa mais? Obedecer a Deus ou agradar aos homens? Obedeça a Deus. Se você está vendo isso, algum tipo de verdade, na verdade de mentira, se disseminando dentro da igreja, exorte. Não precisa ser o pastor. Você não precisa ir até ele. Se você viu o seu irmão, vai até ele e exorte. Se não der certo, aí sim, chame o pastor para poder ajudá-lo, mas, enfim, busque, não permita que isso aconteça entre vocês. E outra coisa é porque nem sempre é fácil de se identificar. Muitas mentiras estão, como nós falamos agora há pouco, fantasiadas de piedade. Então, cuidado com isso aí também. Sejam atentos. Isso é uma característica que foi dita a Timóteo para ter, como um bom servo, e também serve para nós. Sejamos bons servos. Amemos a verdade do Senhor. Mas, além de amar a verdade também, algo que é falado ali para Timóteo, que como característica de um bom servo, é o seu estudo. Ele diz lá, alimentado com as palavras da fé. Isso realmente está muito ligado ali ao nosso ponto anterior, mas
se ele for capaz de expor, né, ali e refutar uma falsa doutrina, uma mentira disseminada na igreja, então, obviamente, ele deve conhecer a verdade. Se você quer exortar alguém sobre a mentira, você deve conhecer a verdade. Então, se alimente com as palavras da fé. O que é interessante aqui é que ele não estava falando nesse texto aqui, neste momento, para que Timóteo alimentasse as pessoas com a palavra da fé. Óbvio, isso está subentendido. Mas ele estava falando que ele próprio se alimentasse. Ele fala da necessidade dele, como ministro, de se alimentar constantemente. Assim como as ovelhas têm essa necessidade, o pastor também tem a necessidade de se alimentar constantemente ali de boa doutrina, das palavras da fé. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem foi do OANSE aí, né, sabe decorado aí? Não sei se os irmãos já conhecem o OANSE, mas enfim, né, a ideia aqui é que você se apresente dessa forma, não só o ministro, não só o pastor, mas toda a igreja. Você deve conhecer a palavra de Deus. A incapacidade, talvez, de discernir corretamente a palavra de Deus não é fruto, aí, talvez, de uma dificuldade intelectual, é fruto da sua preguiça, muitas vezes. Medite na palavra. Você diz que ama o Senhor, que ama a verdade e não medita na palavra dele, isso é meio incoerente, certo? Você se dedica em tudo na sua vida, no seu trabalho, para que você prospere financeiramente. Você se dedica, talvez, a um estudo na faculdade, porque você quer ter um futuro próspero, né? Quer ali conseguir, talvez, uma boa posição no mercado de trabalho, mas você pouco se esforça a fim de ter, né, mais contato com a palavra de Deus e conhecer melhor a ele. O culto de domingo é muito bom, né? Louvem a Deus pela vida do pastor de vocês, que busca, estuda e se dedica para trazer uma palavra fiel ali à palavra de Deus, mas isso não é suficiente. Alimente-se, busque ter uma rotina ali, né, de devoção, de cuidado, de meditação, de estudo da palavra de Deus. Isso é uma necessidade sua, isso não muda absolutamente nada em relação a quem Deus é, certo? Isso é algo para nós. Para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa edificação pessoal e também do corpo de Cristo. Amém? Então, essa é outra característica ali falada a Timóteo que ele deveria ter, né, ali inicialmente. Mas há um outro aspecto. Primeiro foi o discurso dele, depois o estudo dele ali, ele deveria se dedicar ao estudo e à meditação, mas ele deveria, outra exortação é que ele seja firme. Ele vai dizer lá no verso 6, no finalzinho, e da boa doutrina que você tem seguido. Novamente, está muito ligado aos dois primeiros aspectos ali que falamos, mas o que ele está dizendo aqui é que a doutrina dele deve ser uma boa doutrina e ele deve estar firmado nela. Ele não deve, em outras palavras, abrir mão. Ele deve ter ali um cuidado excessivo para que ele não seja desviado do seu caminho. Ele não apenas estudou, ele estudou e encontrou a verdade e ele se apega a ela. Essa é a exortação de Paulo a Timóteo. Timóteo, se alimente dela e fique firmado nela. Não abra mão disso. E essa é a exortação que ele recebe ali. Salmo 119, verso 11 diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 2 Timóteo capítulo 1, verso 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiável. Guardem isso no seu coração. Guardem as instruções ou as verdades que tem na palavra de Deus em seus corações. Não abram mão disso. Amém? Então, portanto, o trabalho do bom servo é extrair, né, da palavra de Deus essas verdades e se apegar a elas. Paulo diz para Timóteo a sã doutrina que você tem seguido. Que possamos também, igualmente, nos apegar a essa doutrina saudável. Então nós vimos que a primeira coisa ali de um bom servo, se você quer ser um bom servo, um bom discípulo, se você quer de fato pagar o custo do discipulado para o qual você foi chamado, né, você deve amar a verdade de Deus, amar a sua palavra. E em segundo lugar, você deve viver piedosamente. Você deve ter uma vida piedosa. Veja o verso 7
em diante ali comigo. Leia comigo aí. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. O comando aqui para Timóteo é: exercite-se pessoalmente na piedade. E mais uma vez ele fala aquilo: você como líder, faça primeiro na sua vida, e óbvio que isso vai ser refletido ali na igreja, e indiretamente isso se aplica a qualquer irmão da igreja. Mas a ideia que eu queria trazer para você é que você se exercite na piedade. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de devoção e tenha isso de forma constante. Nós temos inúmeros momentos onde nós expressamos fé de forma por conta da ocasião. Estamos passando por problemas financeiros, oramos, pedimos oração no culto de quarta, pedimos oração ali aos irmãos mais próximos a nós, que o Senhor abra as portas, temos mais tempo de oração em família, porque estamos ali com algo que está nos incomodando. Ou alguém doente, ou alguma circunstância. Não que isso seja errado, certo? Você tem momentos mais intensos de oração, mas o problema é que muitos vivem orações somente nesses momentos. Quando está tudo bem, não preciso de Deus, Ele está lá, eu deixo Ele lá, não tenho relacionamento algum com Ele, mas quando há uma necessidade, aí sim eu vou para a igreja, aí sim eu sirvo, aí sim eu oro, aí sim eu medito na palavra, mas se não, vida que segue, vamos vivendo aí um dia após o outro do jeito que quisermos. E não é assim que Deus nos chama. O discipulado que nós somos chamados, ele não vale dessa forma. Não se contente aí em ser um cristão talvez medíocre nesse sentido, com uma vida que se contenta com apenas o crer para ser salvo e só. Se você crê de fato no Senhor, você vai desejar ter um relacionamento com Ele. Você vai ansiar por ter momentos de devoção com Ele. Momentos de meditação na palavra, momentos de oração. Não sei quantos irmãos aqui já participaram de vigília, mas vigília é um negócio cansativo. Não venha dizer que não, mas é cansativo. Mas você sai revigorado. Você sai extremamente confortado muitas vezes. Isso é graça de Deus. Tenha uma rotina de devoção com o Senhor. Faça isso na sua casa, faça isso em família. Aos homens aqui, exerçam o seu papel de líder nesse aspecto também. Dirijam a sua família no aspecto de devoção. Isso é uma responsabilidade sua. Botar o pão dentro de casa é uma coisa boa, certo? É uma coisa que também é sua obrigação. Mas nutrir a sua família espiritualmente também é. Não faça uma negligenciando a outra. Cuide disso. Mas se disciplinem nisso. E aí aqui ele vai trazer um aspecto muito conhecido da cultura grega, que é o aspecto da disciplina. Ele fala lá em relação à questão do treinamento. Ele diz lá, pois o exercício físico tem algum valor. E de fato, se você pega um atleta, alguém aí que se exercita muito aí, as pessoas são extremamente disciplinadas. Nós temos que pegar qualquer esporte, qualquer atleta de alto rendimento ali, ele se disciplina quanto à alimentação, quanto a rotinas de treino, a hora de acordar, a hora de dormir. Enfim, eles se disciplinam em diversos aspectos. Eles abrem mão de tempo, eles abrem mão de tempo em família, eles abrem mão de lazeres, a fim de que eles possam ali de se disciplinar e estar em uma condição onde eles consigam exercer seu condicionamento físico ali com bastante qualidade, digamos assim, com muita eficiência. E nós não fazemos isso em relação à nossa vida com Deus. Por que você não se disciplina em relação à sua vida com Deus? Você se disciplina em absolutamente inúmeras áreas da sua vida, mas com Deus você não dá o mesmo peso. Por quê? O que é que tem faltado para que você possa se disciplinar e viver de forma intencional uma vida de caminhada com o Senhor? O que é que falta para isso acontecer? 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27, não precisa abrir, diz assim: você não sabe que todos aqueles que correm em uma corrida correm, mas apenas um recebe o prêmio? Corra de tal forma que você possa ganhar. Todos que competem nos jogos exercem autocontrole em todas as coisas.
eles então fazem isso para receber uma coroa perecível. Mas nós somos para uma coroa imperecível. A ideia aqui que eu quero deixar para você é que essas pessoas, sim, se disciplinam por inúmeros motivos. Você se disciplina em alguns aspectos da sua vida por coisas que irão perecer. Mas por que com aquilo que é eterno você não o faz? Se dedique à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, tenha uma vida de piedade com o Senhor. Você só tem a ganhar com isso. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz: portanto, já que temos visto a nos rodear ali uma grande nuvem de testemunhas, deixemos também de lado os nossos pecados, desembaraçando de todo o peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que possamos correr desta forma, uma vida em piedade, uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida por amor à palavra, que possamos seguir assim. Então Paulo ele vai colocar aqui tudo em perspectiva. Ele chega no verso 8 e diz: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e daqui há de vir. Paulo realmente ele está fazendo ali, a ideia dele, ele está trazendo para o ministro em si, um aspecto ali de que ele fique atento a isso, de que ele se esmere nisso. Ele está falando com o ministro do Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese rápido, e falar para os irmãos, valorizem o pastor que vocês têm, certo? Os pastores, eles gastam tempo, eles se esforçam, eles se desgastam no estudo e na meditação da palavra. Então valorizem isso. Ame o pastor de vocês, cuidem do pastor de vocês. Se vocês têm um pastor que de fato prega a palavra de Deus fielmente, e nós sabemos que o pastor é assim, cuidem dele, da família dele. Ame o pastor de vocês. Isso é importantíssimo. Eu vim de um contexto de uma igreja que foi extremamente doloroso para mim e para minha esposa. Eu pastorei 4 anos em Uberlândia, e lá foi um tempo muito difícil para mim e para ela. Nós tínhamos irmãos que queriam mandar na igreja, irmãos que pouco se preocupavam conosco, irmãos que eram infiéis no aspecto financeiro, apesar da igreja ter condições, e foi um tempo bem dolorido para mim e para minha esposa, por N questões ali. Por exemplo, só um simples exemplo, eu tive que pregar uma vez com cálculo renal, porque os irmãos não queriam servir na igreja. E aí eu tive que ir. Durante esse período eu não recebi uma visita dos irmãos. Isso foi algo para mim bem desgastante, doloroso. Não façam isso, pelo amor de Deus, com o pastor de vocês. Honrem o pastor de vocês. Ele se esforça, ele se disciplina, ele estuda a palavra de Deus a fim de trazer bom alimento a vocês. Amém? Foi só um parênteses, vamos seguir aqui. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 a 20 diz assim: esta é a admoestação que eu faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Você não pode ser um bom servo de Jesus Cristo se você não der um exemplo piedoso para aqueles que estão ao seu redor. Tenha uma vida de piedade. As pessoas devem olhar para você e ver você como um referencial de fé. Não sei quantos de vocês têm alguém que é um referencial, que você olha assim, aquele ali é muito crente, viu? Queria ser daquela forma. Conheço inúmeras pessoas que são assim. Para a honra e glória de Deus. Não o merecimento deles, não é a força deles, não é somente eles, mas é a ação do Espírito Santo na vida deles. Mas que igualmente possamos ter isso como um objetivo de vida. Ser exemplos um para os outros. Amém? Paulo continuaria dizendo aqui: fiel é esta palavra, indigna, ele continua, de inteira aceitação. Ou seja, não há espaço para discussão. É isso e ponto. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você deve se exercitar na piedade. Ponto. Não há outra opção. Faça isso. Mas se você quer pagar o preço do discipulado, se discipline e exercita-te na piedade. Ponto. Não há outra opção para você. Se você é um servo de Cristo, você vai ter uma vida de comunhão com Ele. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 ao 5,
Não precisa abrir. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É interessante isso aqui, porque eu lembro uma vez eu estava pregando em um retiro lá em Uberlândia, eu recebi um convite para pregar em um retiro em São José do Rio Preto. E aí eu fui para lá, e aí eu estava pregando, e aí eu estava falando sobre eleição. Né? Era o tema que eu estava pregando, a gente estava falando sobre as doutrinas da graça, e um deles que eu toquei foi o tema de eleição. E aí eu comecei a abrir nos textos e lendo os textos e tal, e eu não comecei a mensagem dizendo que eu ia falar sobre isso, certo? Eu li os textos bíblicos. Bom, e aí vamos conversar sobre. E aí lá era participativo, os irmãos faziam perguntas e tal. E teve uma irmã que ela ficou, quando eu toquei no ponto onde acerca da ira de Deus, né, a irmã ficou revoltada. Ela disse: não, eu não aceito isso. Não faz o menor sentido a ira de Deus estar sobre nós. Certo, irmã, mas eu li o texto novamente, aqui está dizendo. Ela: não, mas eu não consigo admitir que Deus me ame, que eu fui escolhido e Ele me ame, e a ira dele esteja sobre a minha irmã. Não faz sentido. E a irmã que ela estava falando é a irmã de sangue dela. E aí eu falei: irmã, seu problema não é comigo, é com a palavra. Se submeta à palavra. É a palavra que está dizendo. Então se coloque nessa condição, se coloque nesta posição. Ela é fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. É aquilo que Deus estabeleceu. E ponto. Então, as duas características que eu falei do bom servo, daquele que paga o preço do discipulado, a primeira é ame a verdade, a segunda é viva de forma piedosa, e a última é sirva olhando para a eternidade. Olha o verso 10 comigo aí. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. E aqui Paulo dá um pouco aí de motivação. Né? Até agora ele desafiou Timóteo, né? E desafia a nós também, digamos assim, a falar aquilo que é difícil falar, a combatermos as mentiras entre nós, a amarmos a verdade, a estudarmos a verdade, a termos firmeza na boa doutrina, a nos disciplinarmos e a termos uma vida de piedade. Só isso, né? Muita coisa. Ele nos chama a tudo isso aí, ele nos chama a atenção em relação a todas estas coisas. Timóteo diz que é por isso que nós trabalhamos e nos esforçamos. Esse é o nosso objetivo. E Paulo está prestes aqui a dizer a Timóteo por que tal trabalho é necessário. E ele está prestes a dizer o porquê ele deve se esforçar para alcançar isso aqui. E a razão que ele diz é esta: porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ele está trabalhando ali com fins à eternidade. Abra lá em Apocalipse capítulo 2. Rapidamente comigo. Eu nem botei aqui no esboço, mas abra aí. Apocalipse 2. Aqui nós temos aquela parte onde vai ser falado das igrejas, né? Isso é bem conhecido dos irmãos, texto bem conhecido. E eu quero que vocês olhem aí as conclusões comigo, certo? Primeiro capítulo 2 aí, vamos olhar o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aí vamos para a próxima igreja. Olha o verso 11 comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Siga aí comigo. Na próxima igreja, no verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui é um pouco menos claro, mas ele se refere também a momentos finais. Olha comigo o verso 26.
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ele vai trazer um aspecto de governo da igreja participando disso. Capítulo 3, ele segue. Um pouco mais claro agora. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A igreja de Filadélfia aí, lá no verso 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A próxima igreja, Laodiceia, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós temos, ele vai falar várias exortações, ele vai falar os defeitos de algumas igrejas, algumas ele não cita defeitos, outras ele cita, mas ele vai citando todas elas, mas o que há de em comum em tudo ali é a motivação. Façam isso, ou corrijam isso, ou continuem sendo assim, porque o Senhor está voltando. Olhem para a eternidade. A eternidade está às portas. A eternidade é aquilo que deve motivar a sua vida de discipulado. A eternidade é o que deve motivar a tua vida como discípulo do Senhor. O Senhor está voltando e voltará em breve. E isso é o que a igreja deve ansiar. Isso é o que a igreja deve desejar. Isso é o que a igreja deve aguardar e deve usar como base para a sua vida e para a sua caminhada. Nosso Senhor está voltando. A preocupação aqui de Paulo, ele fala tanto para Timóteo se preocupar com a própria eternidade, isso, porque fixamos nossa esperança no Deus vivo. Ele se inclui lá, ele diz, nós estamos fixando as nossas esperanças nele, no Senhor, que virá buscar a sua igreja. Mas ele também faz isso em relação à eternidade dos outros, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Para trazer aqui alguma compreensão em relação a essa declaração aqui, isso aqui não é universalismo, certo, irmãos? Mas aqui ele fala em um sentido de que Deus é realmente Salvador de todos os homens em um aspecto temporário. Em que sentido? Temos homens ímpios que não estão no inferno, né? Hoje estão aí andando. Nós temos esse aspecto aí. Satanás não está agora exercendo, digamos assim, constantemente o seu ministério sobre todos. Não está. Seus pulmões ainda funcionam, essas pessoas ainda respiram, o coração deles ainda bate. Mas ele é Salvador especialmente, de uma forma específica àqueles que creem. Esses aí não passarão pela segunda morte. Esses aí serão salvos eternamente. Estes homens, aqueles que creem, aqueles que pagam o preço do discipulado, viverão eternamente com o Senhor, e nós devemos viver as nossas vidas com este alvo, com este foco, olhando para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, vislumbrando a eternidade que já já chegará. Amém? Ele estava aqui fazendo uma diferença eterna. Paulo queria que Timóteo exercesse esse aspecto, de trazer para o povo uma diferença em relação à sua eternidade. Investir naquilo que será eterno e não naquilo que irá se corromper ou se perder ou perecerá com o tempo. Amém? Então, se você quer pagar o preço de um verdadeiro discipulado, seja um bom servo de Cristo Jesus, assim como Paulo queria que Timóteo fosse. Ele tinha que ser um bom servo. Isso significava que ele deveria amar a verdade. Isso significava que ele deveria viver de forma piedosa. E isso significava que ele deveria servir olhando para a eternidade. Por fim, eu queria deixar aqui 3 aplicações. Certo? Primeiro, em relação ao nosso primeiro ponto ali, ame a verdade. Defenda, lute por ela. Não abram mão. Vivam por modo digno do Evangelho. Nós não somos chamados a isso? Então viva assim, se apegue à verdade a tal ponto onde seja impossível olhar para a sua vida e não ver marcas do Evangelho nela. Que as pessoas possam olhar e ver que aquela pessoa ama o Senhor profundamente. Recentemente eu assisti um filme chamado A Revolução de Jesus. Não sei se alguém viu.
né, que fala sobre o período dos hippies, onde houve um avivamento ali nos Estados Unidos, né, e aí tem um rapaz lá que ele tem um cabelão, não sei se vocês já assistiram aquele The Chosen, né, Jesus lá, ele é o mesmo ator que está fazendo esse papel lá, que é tipo um pastor hippie, algo assim. E ele está lá e ele tem um cabelão, né, e o cara disse assim, o cara chama a atenção dele porque ele estava querendo parecer muito com Jesus. E aí a resposta dele é, mas há alguém mais que a gente possa desejar mais se parecer do que Jesus? Essa foi a colocação que ele fez. É a mesma coisa que eu falo a você. Ame a verdade, se conforme mais à imagem do Filho de Deus. Não há nada mais belo do que se parecer com Jesus. Amém? Viva piedosamente, tenha uma rotina, seja intencional, certo? Quando eu falo intencional aqui, não é simplesmente você hoje pensar assim, não, eu vou começar a ler a Bíblia amanhã. Não, planeje. Se você não planejar, eu digo, você vai falhar. Se organize. Planeje. Por quê? Porque leva tempo, porque cansa, porque exige disciplina, como a gente viu. Então pare um pouco e aí pense ali numa forma de fazê-lo. Que horas eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu vou seguir um plano de leitura? Eu não tenho. Fale com o pastor, peça a algum irmão que tenha uma rotina mais firme. Eu não consigo ainda. Peça ajuda a alguém. Crie uma rotina, se dedique a isso. Isso é importante para a sua vida e para a vida da igreja. Nós somos abençoados também através de bons discípulos do Senhor. Amém? E por último, sirva olhando para a eternidade. Não há nada que seja mais motivador para a vida de um discípulo do Senhor do que saber que um dia ele voltará e nós o veremos face a face. Que o Senhor não nos encontre de mãos vazias. Que o Senhor encontre servos bons e fiéis. Nos chame a viver a eternidade com Ele. Amém?